Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia comigo para o Evangelho de João, capítulo 11. Capítulo 11, verso de número 40. A Bíblia diz o seguinte: encorajou-a Jesus. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde colocaram o homem morto. Estava deitado, e Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu: Pai, eu te dou graça, porque me ouvistes. Eu sei, Senhor, que sempre me ouves. Mas disse isso por causa da multidão que estava ao seu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Vem para fora, Lázaro. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Em nome de Jesus, podemos assentar. O texto do capítulo de número 11 do Evangelho de João, ele narra de forma detalhada o episódio que envolve a morte de um grande amigo de Jesus. A própria epígrafe do texto, do capítulo 11, diz: a morte do amigo Lázaro. E a Bíblia começa a descrever também a razão por causa deste vínculo. No capítulo de número 11, o verso de número 2, a Bíblia registra que numa outra oportunidade, ou melhor, lembra o registro bíblico de que numa outra oportunidade, quando Jesus estiver em Betânia, uma das irmãs de Lázaro enxugara os seus cabelos aos seus pés com os próprios cabelos. Dada o vínculo afetivo, a ligação que havia entre eles. E a Bíblia continua a dizer no capítulo de número 11, que o grande amigo de Jesus, ele estava enfermo, ele estava doente, e aquilo causou preocupação nas irmãs de Lázaro. A Bíblia não conta, não detalha muitas particularidades da vida de Lázaro, mas talvez Lázaro fosse o arrimo de família, fosse a garantia do sustento de suas irmãs. E então agora ele estava adoecido. Diante da preocupação, Jesus toma a palavra no verso de número 4 e diz assim: calma, que esta enfermidade ela não é para a morte. E nós estamos vivendo um momento em que as pessoas questionam muito, em que as pessoas indagam muito. Nós tivemos a partida de um casal em Uberlândia que levantou muitos questionamentos, muitas dúvidas, mas não cabe, não é pertinente ao homem levantar questionamentos sobre os desígnios de Deus, senão aceitar os desígnios de Deus. Porque Deus, ele enxerga além do que os nossos olhos enxergam. Deus, ele vê além daquilo que nós vemos. Deus, ele se move para além daquilo que nós, homens frágeis, falíveis, fracos, conseguimos enxergar e nos movemos. A Bíblia diz que para o Senhor, a morte de um justo é apenas um retorno
de alguém que voltou para casa. Nós, homens, ficamos inquietos e ficamos atemorizados, e é exatamente isso que acontece, que a Bíblia descreve no cenário do capítulo 11 do Evangelho de João. E aí Jesus, então, como sempre, quando tudo está revirando à nossa volta, quando parece que o chão que está debaixo dos seus pés começa a se mover, Ele, do meio da tempestade, lança o nosso coração ao nosso ouvido uma palavra meiga e suave: se tu creres, verás a glória de Deus. Porque Deus, Ele não está sujeito às mesmas limitações e impossibilidades que nós. A capacidade de operação de Deus vai além das nossas capacidades. Então o que nos causa terror, o que nos causa pavor, para Deus não significa nada. Mas nós humanos nos inquietamos, a ponto de Jesus ouvir isso e dizer: calma, por que vocês estão perdendo o controle? Eu ainda estou aqui. A ponto de Ele sair e não ir ao encontro de Lázaro imediatamente, ou no momento em que ele toma conhecimento da enfermidade. Porque para Jesus não muda muito Ele repreender uma enfermidade ou dizer: vida, volte a esse homem, porque eu sou aquele que estou assentado à destra de Deus e tenho controle sobre todas as coisas. Ou seja, para curar ou para devolver a vida, Ele continua sendo Deus absoluto e todo-poderoso. E nessa noite nós podemos louvar ao nome do nosso Deus, porque nele não há impedimento. Mas de repente, a Bíblia diz, no verso de número 11, que Jesus estava tomando uma outra direção, mas Ele diz assim: olha, eu vou voltar para a Judeia. Os discípulos, eles se movem, eles se inquietam e dizem: Senhor, eles vão apedrejá-lo, o Senhor vai padecer. Mas Ele disse assim: eu vou voltar. No verso 8 deixa claro que eu estou dizendo, que a Bíblia diz assim: há pouco os judeus tentaram te apedrejar, Senhor, e mesmo assim está indo para lá. E parece que eu estou lá naquele momento dizendo: Jesus, assim, ó, tem um amigo meu precisando de mim, eu não posso virar as costas. Então nessa noite, se você veio apresentar a Deus a sua súplica, levante a sua mão e exalte o nome dEle, porque Deus não vira as costas para um amigo que busca nele a solução. Mesmo diante da insistência dos discípulos, Jesus diz: eu preciso ir lá, eu preciso socorrer o meu amigo. E aí ele diz assim: Senhor, mas a situação é crítica. E de repente Jesus toma a palavra novamente e diz assim: olha, o meu amigo piorou, ele morreu. Na verdade o texto diz assim, que Jesus diz assim: Lázaro dorme, e eu preciso despertá-lo. Eu preciso fazer alguma coisa para tirá-lo daquele lugar. Eu preciso me movimentar para que ele possa encontrar a solução do seu problema. Eu vou lá despertá-lo. E os discípulos insistem. Se vocês olharem o texto, os discípulos insistem, diz assim: Senhor, mas se ele está dormindo, vamos cuidar da nossa vida, ele vai melhorar. Olha o texto para vocês verem. Parece que os discípulos,
Eles não estavam entendendo a gravidade da coisa. Assim, tem coisas que é você quem precisa colocar na presença de Deus, porque não adianta ninguém colocar por você na presença de Deus. E aí, os amigos ou os discípulos disseram assim: Senhor, vamos cuidar da nossa vida, porque se ele está dormindo, ele vai melhorar. Por isso, deixa eu dizer uma coisa: sinta a falta de Jesus, não deixe de contar para ele a sua angústia. Sabe por quê? Porque às vezes ele depende de uma palavra sua para se colocar de pé, estender as mãos e mudar a situação da sua vida. Exatamente como Ismael no deserto. Parece que eu vejo Deus permitindo Abraão despertar Agar e Ismael no deserto, só para ouvir o clamor do menino. Porque a Bíblia diz que ele não ouviu o clamor de Agar, ele ouviu o clamor do menino. Deus estava ensinando Ismael a ter um particular com ele. E quem sabe o momento que você está vivendo é a hora de você entender que Deus quer um particular com você. Deus precisa de um particular com você. E aí no verso 13 Jesus diz assim: vocês não me entenderam. Olha a Bíblia, Jesus disse: vocês não me entenderam. Olha, Lázaro, ele morreu. E o único, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, que só tem um nome sobre a terra, sobre o qual é dado poder, e esse nome é Jesus. E aí ele diz assim: olha, eu preciso ir lá. Pilatos não resolve, Pedro não resolve, Paulo não resolve, mas se eu chegar lá, a morte tem que sair, porque eu sou o autor e consumador da vida. E quando Jesus chega lá, eu não vejo. Existem algumas coisas na Bíblia que a gente precisa se aperceber. Eu não vejo Jesus dizendo assim: ó, morte, abandona Lázaro, Lázaro, receba a vida. Não, a Bíblia não diz nenhuma tradução. Todas as traduções são unânimes em dizer. A Bíblia diz assim: Lázaro, vem para fora. Jesus não repreendeu a morte no caso de Lázaro. Vocês já tinham percebido isso? Ele não disse isso, ele disse assim: Lázaro, porque ele tinha repreendido a morte antes de chegar lá. Antes de chegar lá, ele disse assim: eu vou lá despertá-lo. Ele já tinha decretado. Então deixa eu dizer para você, no momento em que você abre a sua boca e coloca a sua situação, o seu problema na presença de Deus, Deus se levanta na pessoa de Jesus, estende as suas mãos e muda a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Mas escuta, no verso 16, para dizer para vocês que havia um movimento entre os discípulos. Tomé só podia ser Tomé. Tomé disse assim: olha, está vendo aí, pessoal? A Bíblia diz que ele cutuca nos discípulos. Está vendo aí, pessoal? Ele vai levar a gente para lá e a gente vai morrer junto com Lázaro. Nós vamos todos morrer. Tomé cutucou, está no texto. Está no texto. Mas nem assim Jesus foi dissuadido de cumprir a promessa sobre a vida de Lázaro. Olhe para mim aqui e diga comigo assim, ó: Deus não abre mão da palavra que Ele lançou sobre a minha vida, nem se as pessoas torcerem contra, Deus não faz, porque o compromisso dEle é comigo. Você entendeu que Deus tem uma palavra com você? Se Deus tem uma palavra com você, se a promessa é sua, não depende da aprovação de ninguém, não depende de pastor, não depende de ninguém, é só o Senhor Deus e você. Aí Jesus chega, a irmã de Lázaro, a primeira irmã de Lázaro,
Marta diz assim: Senhor, o Senhor chegou atrasado. Por que o Senhor não veio antes, Senhor? E ela usa uma conjunção verbal adversativa e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, parece que eu vejo Jesus olhar nos olhos de Marta e dizer assim: Marta, 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 eu nunca perdi o controle, Marta. Eu não estava aqui, Marta, mas o meu poder te alcança aonde você estiver, porque eu sou filho do Todo-Poderoso. E ele diz assim: olha, minha filha, se você acreditar, o seu irmão vai ressuscitar. Foi o que ele disse para Marta. Se você acreditar, o seu irmão vai ressuscitar. Ela disse assim: não, Senhor, eu sei disso, que na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar mesmo. Todos nós vamos ressuscitar. Jesus disse para ela: não, Marta, aquela ressurreição, olha o jogo de palavras, aquela ressurreição do último dia está aqui. Entendeu? 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 Ele disse assim: sabe aquela ressurreição do último dia? Ela está aqui. Ela chegou hoje. Ela chega no tempo oportuno, na hora que você precisa. Então não é no último dia, não, é agora que eu vou fazer o milagre. Porque aquele que vai estar lá está também aqui. E eu te digo, viu, Marta? Eu te digo, viu? Todo aquele que crê em mim, ainda que morrer, todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. E se morrer, ressuscita, porque Ele é o dono da vida. E aí Jesus de repente vai e encontra com a outra irmã de Lázaro. Ela diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece que ele repete o discurso e disse assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então escute nessa noite, o que nós precisamos fazer é crer. Do seu lado, você recebe. Diga para ele: você recebe na medida da revelação do seu Deus. Se você tem a revelação de um Deus que restaura o morto da sepultura, Ele restaura o morto da sepultura. Se você tem a revelação de um Deus que restaura a vida, Ele restaura a vida, porque Ele é o dono da vida. Quando a Bíblia diz isso, se você crer, Ele está dizendo assim: você vai receber de acordo com o alcance da sua fé. Você está entendendo? Você está entendendo? Então nessa noite, eu quero orar com você. Mas eu quero orar com você e quero dar um testemunho aqui. Quero dar um testemunho aqui. Eu quero chamar a Paula e o Davi. Senta ali, Arnaud. Deixa ele sentar aqui. Vem cá, Davi. Quero contar um testemunho e nós vamos orar e agradecer a Deus. Pode vir sentar ali. Nós precisamos crer nos milagres, irmãos. Isaac, vem cá. Pode subir, Davi, senta ali. Alguns dias atrás, Davi estava internado. E ele se assustou com uma situação, com a possibilidade de... Pode vir cá. Com a possibilidade de ser entubado. No final do culto, nós estávamos orando por ele, sentindo de orar por ele. E o Isaac chegando aqui, nós ungimos o Isaac. Como quem estava aqui no culto? Quem estava aqui no culto? Nós ungimos o Isaac.
Naquele momento que nós ungimos o Isaac, depois que Davi saiu do hospital, contou para o Isaac. E o Isaac, em silêncio, foi assim, Isaac? Contou para o Isaac: quando vocês oravam por mim, eu senti que entrou alguém lá naquele quarto, e eu senti um óleo quente sendo derramado sobre as minhas costas. Eu senti que Deus estava me curando naquela hora. Eu estava sendo levado para ser entubado, mas Deus me visitou e eu fui curado para a glória do nome de Jesus. Eu fui curado. Ele disse: pastor, eu não vou falar, mas o senhor fala. Então nessa noite eu quero dizer para você: se você crê, você vai ver os milagres de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, porque Deus ainda continua soberano. Davi está aqui para a glória do nome do Senhor Jesus, se recuperando, é verdade, mas está aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. É porque creu e orou. E ele me disse, Davi me disse, conversando com ele, ele me disse que os médicos chegaram lá para entubar ele. Foi isso, Davi? Ele disse assim: me dá mais 20 minutos. Eu não sei se eu entendi direito o que ele me disse. Ele: me dá mais 20 minutos, que eles vão orar por mim. E aí a igreja ora, o milagre acontece, o nome do Senhor é exaltado sobre a terra. Nós precisamos acreditar. Eu quero que vocês fiquem de pé. Nós vamos nessa noite celebrar. A nossa oração nesta noite é a oração de quem venceu, é a oração de quem experimentou o milagre, é a oração de quem viu a glória de Deus sendo manifesta na vida do nosso irmão. Você quer falar, Davi? Amém. Escuta, aí na quinta-feira, um obreiro da igreja visitou a casa da irmã Bena, e Deus usou ele e diz assim: olha, Deus está repreendendo a morte que visitou na sua casa. No outro dia, quando o milagre aconteceu, Davi me disse que o médico chegou lá e falou assim: ó, a morte pegou no seu braço para te levar, mas para a confusão da medicina, para impacto da medicina e para fortalecimento da nossa fé, Deus repreendeu a morte, e o Davi está aqui para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. É preciso crer. Quem acredita que Deus ainda faz milagre aí? Quem acredita que Deus ainda faz milagre aí? Se você acredita que Deus ainda faz milagre, nós vamos orar.